Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estava a almoçar e a ver as notícias quando eu descobri que existe uma guerra tarifária entre o Brasil e os Estados Unidos da América. E eu fui meio apanhado de surpresa por essa notícia, eu estava a ver TV e a almoçar e descobri isso. Então eu fui procurar mais e encontrei aqui este vídeo do canal Julian Joubert, que o canal dele é muito bom, tem sempre muitas notícias sobre o Brasil e assim, e muitas reações internacionais sobre as coisas. Então eu pensei, vamos lá reagir aqui a este vídeo, porque eu acho que vai ser interessante. E, antes de mais nada, deixem sempre um apoio no canal do vídeo original, no Julian Joubert, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu não entendi bem o que é que se passa, eu acho que tem a ver com coisas políticas, eu não percebi muito bem. Parece que a administração de Trump não gostou de qualquer decisão, eu não percebi muito bem, sinceramente, mas vamos tentar entender melhor. E, desde já, digam aí nos comentários o que é que vocês acham sobre isso, porque é uma situação muito complicada. E, antes de mais nada, se ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí, o link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E bora lá ver, então, o que é que se passa com esta guerra tarifária. Parece que a TV dos Estados Unidos está preocupada, o Brasil não tem medo, vão bater de frente. Bora lá ver. Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos a repercussão dessa guerra tarifária nas emissoras e nos programas dos Estados Unidos. Eles não gostaram nada da notícia, eles estão preocupados com o aumento do custo dos alimentos, de vários produtos por lá, e não estão entendendo por que o Trump criou essa guerra tarifária com o Brasil. Mas o vídeo de hoje é esse, então deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Outra carta foi publicada no Truth Social. O presidente escreveu ao líder do Brasil anunciando uma tarifa de 50% em todas as importações brasileiras a partir de 1º de agosto, a menos que um acordo seja feito antes. Esta carta, pessoal, é um pouco diferente 50% de tarifa, mano. Isto não pode ser, mano. Isto não pode ser, a sério. 50% de tarifa, mano. Eu sei que desde o início do ano que a nova administração dos Estados Unidos tem tentado colocar tarifas em todos os países do mundo, praticamente. A União Europeia também foi afetada, e inclusive Portugal também. Pelo menos era isso que diziam, mas depois parece que voltaram atrás, mas afinal não iam mesmo voltar atrás. Enfim, o que eu sei é que eu fiquei meio perdido no meio dessa confusão toda e acabei por não entender bem o que é que se passa aqui. Agora parece que o Brasil também foi atingido com estas tarifas, do nada, 50% de tarifa. Enfim, vamos ver o que é que se vai passar. Não sei, eu acho que isto é um caso muito complicado, mas é óbvio que o Brasil também tem que retaliar, não é? Porque o Brasil não pode ficar a levar com 50% de tarifas em cima e não fazer nada, não é? É claro que o Brasil tem que fazer alguma coisa e tem que retaliar da mesma forma. Já que os Estados Unidos querem colocar 50% de tarifas no Brasil, eu acho completamente natural que o Brasil faça o mesmo em relação aos Estados Unidos. Eu acho que isso é o senso comum, simplesmente. que vimos até agora. Primeiro, o Brasil não deveria enfrentar uma tarifa recíproca específica do país em abril. Eles só tinham a tarifa geral de 10%. Não estavam na lista original. Agora sobe para 50%. E o presidente também ordena uma investigação da seção 301 sobre importações do Brasil. Esse remédio comercial investiga possíveis danos causados pelas importações brasileiras. É isso que a investigação vai analisar. É o mesmo estatuto usado no primeiro mandato para impor altas tarifas à China. É um processo mais longo, mas legalmente mais rigoroso, e as tarifas podem durar mais. O Brasil está entre nossos 20 principais parceiros comerciais, em 18º lugar pelos dados recentes. Muitas das importações do ZEUA vêm do Brasil, então uma tarifa de 50% seria significativa. Pois é, eu sei que os Estados Unidos importam muita coisa do Brasil, principalmente coisas agrícolas, não é? Eu sei disso por causa dos vídeos que eu já reagi aqui, e eu já me apercebi que os Estados Unidos importam muita coisa do Brasil, principalmente produtos agrícolas, e eu acho que não só, eu acho que minério de ferro e esse tipo de coisas também, se eu não estou enganado. Corrijam-me se eu estiver enganado, mas eu acho que é por aí. E realmente, isto é uma coisa completamente surreal, mano. Tipo, 50% de tarifas, epá, não faz sentido nenhum. Epá, o Brasil vai ter que jogar na mesma moeda, vai ter que responder na mesma moeda e vai ter que aplicar 50% de tarifas também. É óbvio, tipo, eu acho que isso é natural, simplesmente. Não é o maior E parceiro. é claro que os Estados Unidos também não vão gostar disso, né? Porque o Brasil será afetado negativamente pelas tarifas, mas as tarifas do Brasil aos Estados Unidos também irão afetá-los, com certeza. Mas um dos maiores afetados por essas cartas até agora, pessoal. Megan, já temos alguma ideia de quanto essa tarifa e as da seção 301 ligadas à segurança nacional podem estar relacionadas ao crescente vínculo Brasil-China? Isso considerando que o governo busca conter a China e reprimir transbordos.
Será que é isso? Será que por causa de a China e o Brasil terem muitas relações ultimamente, será que os Estados Unidos ficaram chateados com o Brasil por causa disso? Epá, eu não sei. Eu acho que os Estados Unidos sempre tentaram dominar o mundo e tentar controlar a economia mundial. Eu acho que isso não é segredo para ninguém. Isto aqui é uma coisa muito complicada e eu não sei, eu acho que o Brasil tem que agir rápido em relação a isso. Eu não sei se o Brasil já agiu em relação a isso ou não, mas tem que o fazer. Definitivamente poderia ser parte disso. Todas essas cartas incluíram uma cláusula sobre transbordos, dizendo que querem reprimir isso. Boa parte da Carta do Brasil, que é bem diferente das outras que vimos, fala de como o ex-presidente Bolsonaro foi tratado. Ele diz que é uma caça às bruxas que deve acabar já e usa essa política interna como motivo para impor isso. Ok, então estas tarifas estão relacionadas com o antigo presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, é isso? Digam aí nos comentários, por favor, expliquem-me a situação, porque eu apenas apanhei esta notícia assim do nada e decidi gravar logo um vídeo, porque eu acho que vocês também iam achar interessante, com certeza. Então, mas sendo assim, isto é simplesmente os Estados Unidos a tentarem intrometer-se na política interna do Brasil. Isso ainda é mais grave. Os Estados Unidos estão a colocar estas tarifas no Brasil por causa do ex-presidente do Brasil, por causa da forma como ele está a ser tratado, ou algo assim. Isso são os Estados Unidos a intrometerem-se claramente na política brasileira e nos assuntos internos do Brasil, e isso é completamente inadmissível. Eu acho que isso vai contra todos os acordos internacionais das Nações Unidas. Um país não pode intrometer-se nos assuntos internos do outro. Isso era senso comum, na verdade. Só que nós sabemos que os Estados Unidos nunca respeitaram muito essas regras. Também temos que ser sinceros. Então não é tanto comércio, déficit ou superávit, mas mais sobre essa política. Pode ser também pela relação crescente com a China, como você disse. É o dia 171 do segundo governo Trump, e eis o que vimos antes. Trump intensifica sua nova estratégia de comércio global com mais cartas. Hoje, enviou cartas a países sobre novas tarifas se não fecharem acordo até 1º de agosto. Os países eram Filipinas, Sri Lanka, Moldávia, Brunei, Líbia, Iraque e Argélia. Nenhum desses está entre os 30 principais parceiros comerciais dos UNEUA. Isso enquanto a Casa Branca ainda precisa fechar acordos com países cruciais. Mas o que estão fazendo? Enviando cartas para Moldávia e Brunei. Mais à tarde, Trump abordou um grande parceiro comercial dos ECEI, o Brasil. Ele planeja impor ao Brasil... Pois é que esses países, tipo a Moldávia e o Brunei, assim, são países muito pequenos, extremamente pequenos, muito mais pequenos do que Portugal, e obviamente essas tarifas não têm o mesmo peso, a mesma importância do que têm as tarifas sobre o Brasil, porque o Brasil é um parceiro comercial muito mais importante para os Estados Unidos, e eu acho que eles estão a dar um tiro no pé neles próprios. Sinceramente, eu acho que é mesmo isso que está a acontecer. Os Estados Unidos estão a destruírem a sua própria economia. Estas tarifas simplesmente são barreiras às trocas comerciais do mundo inteiro. Ou seja, simplesmente está a colocar barreiras, e até há quem diga que estas tarifas podem gerar uma crise económica no futuro, e eu sinceramente não duvido nada disso. Isto são barreiras que dificultam o comércio entre os países, e isso vai causar prejuízos económicos em todos os países, incluindo nos próprios Estados Unidos. Uma tarifa enorme de 50%. Trump diz que é, em parte, pelo tratamento dado ao ex-líder do país. Bolsonaro, ex-presidente e aliado de Trump, é acusado de tentar anular sua derrota em 2022. Trump pediu o fim do julgamento e uma investigação das práticas comerciais do Brasil. Na Casa Branca, perguntaram se ele usava uma fórmula para as tarifas. Eis sua resposta. A fórmula era baseada no bom senso, déficits, como fomos tratados ao longo dos anos. Esta voz do Trump é muito engraçada, mano. Esta voz do Trump em português, a falar português, é muito engraçada, porque é a inteligência artificial, não é? Que faz a dublagem do inglês para o português. E em números brutos. São baseados em fatos muito substanciais e também na história passada. Olha, nunca tivemos ninguém na Casa Branca que entendesse os números como eu.
E hoje à noite, o presidente anunciou online que em 1º de agosto vai impor uma tarifa de 50% sobre todo o cobre, como mencionou ontem. Aliás, hoje era o prazo inicial da Casa Branca para países fecharem acordos comerciais antes das grandes tarifas entrarem em vigor. Segundo o Washington Post, ficaram 88 acordos aquém da promessa de 90 em 90 dias. Trump agora tem seu novo prazo de 1º de agosto, mas parece que ninguém, ou pelo menos nenhuma parte interessada, espera que ele o cumpra. Certo, Dan. Vamos falar do Brasil já já, mas o que isso te diz? Hoje era para ser o dia que teríamos tudo... Sabe, a pausa acabou e ele faz essa campanha de cartas. E os países que ele escolhe são Brunei e Moldávia. O que você acha disso? É cerca de uma fração de 1% do comércio que fazemos aqui, trilhões de dólares, né? Então, para mim, é só... Você falou, são 90 acordos em 90 dias e temos só 2. E acho que o mais importante é que nenhum dos esperados, nossos maiores aliados com quem ele começou, né? É o Canadá, o México, a UE. Eles não parecem mais perto de fechar um acordo do que estavam há 90 dias. Acho que muito disso é porque estão olhando e pensando, vamos ver se teremos o comércio de tacos de novo, né? Se vamos ver se ele vai recuar. E eles fizeram exatamente isso. Então a credibilidade da Casa Branca não tá lá, essas coisas. Temos o Howard Lutnick, secretário de... É assim, é óbvio que a credibilidade da Casa Branca não pode estar muito boa quando eles simplesmente começam a colocar tarifas sem mais nem menos, do nada, e depois suspendem as tarifas, depois voltam com elas, depois é uma confusão, já não se entende o que é que se passa. Esta situação ainda vai dar muito que falar. Comércio na TV quase todo dia. O secretário Besson, do Tesouro, não convence muito sobre como estão conduzindo isso. Ouvimos que haveria vários acordos nos próximos dias, foi o que Besson disse no domingo, mas não temos nada. Então acho que nenhum dos nossos grandes aliados comerciais está com pressa para fazer isso. Bem, vamos falar de credibilidade em relação ao Brasil. O presidente fica furioso com o déficit comercial dos States com todos os países. É por isso que ele quer fazer isso. Mas o escritório de comércio do Zeciro diz que tivemos um superávit de 7 bilhões com o Brasil no ano passado. Na carta, Trump também menciona, como eu disse Mesmo antes... assim, então, se os Estados Unidos tiveram um superávit em relação ao Brasil, qual é que é a lógica destas tarifas? Eu não percebo. Eu acho que eles dizem que é por causa do Bolsonaro, ou por causa da China, ou por causa de não sei o quê, mas sinceramente eu não percebo se isso são apenas desculpas ou se são mesmo as reais razões. o processo contra o ex-presidente Bolsonaro. Isso não mostra que não é sobre déficits comerciais, é sobre o presidente exercendo seu poder. Ele diz que não gosta de como o ex-presidente está sendo tratado. Quer o julgamento cancelado e planeja usar políticas comerciais para sua agenda política. Olha, Stephanie, é um ótimo ponto. Ele deixa claro que as ações no Brasil não têm relação com comércio, né? É sobre como lidam com as acusações contra Bolsonaro. Que não tem nada a ver com a indústria dos spa, exatamente. Consumidores ou empregos americanos. Isso me lembra algo que o Isaac falava, né? Ele vê as tarifas não como forma de mudar práticas comerciais injustas, mas como ferramenta para exercer poder e trazer todos à mesa, certo? Mas ao adiar isso, não implementar e voltar atrás, sabe, esses países vão ficar lá parados. Os mercados não estão reagindo, né? Mas esses países vão ficar lá pensando, tá, quão rápido a gente precisa fechar um acordo? Porque se ele continuar adiando, cadê o incentivo para eles virem e dizer, não, temos que fechar, temos que fechar. Bem, o presidente Lula do Brasil acaba de fazer novas declarações dizendo que qualquer medida unilateral para aumentar tarifas terá uma resposta conforme as leis brasileiras. Então, é isso. Uma disputa pública que pode levar a uma disputa legal também. Não que isso seja surpresa, já que o presidente Lula soou desafiador em seus comentários recentes antes do anúncio da tarifa de 50%. E olhando para os movimentos cambiais, o real brasileiro está, na verdade, caindo bastante em relação ao dólar americano. Então, estamos definitivamente acompanhando essa parte da tensão tarifária também. Marty? Acho que é mais que desafiador, Sherry, é mais antagônico, pois se refere ao que foi dito na cúpula do BRICS pelo presidente Lula, né? Ele chamou Trump de
imperador indesejado, uma linguagem bem forte, não é? E interessante, na carta de Trump, a carta do presidente para Lula e o Brasil, o presidente ligou as tarifas ao tratamento do Brasil a Bolsonaro, que é acusado de planejar um golpe. E o presidente disse: as tarifas foram impostas em parte por ataques do Brasil às eleições livres e à liberdade de expressão dos EUA. Nossa, isso está ficando político e pessoal. Pois exato, isto está a ficar político e pessoal, é mesmo isso, ou seja, é uma questão completamente que não faz sentido nenhum e também os Estados Unidos não têm nada a ver com aquilo que se passa no Brasil. Os assuntos do Brasil apenas devem ser tratados pelo povo do Brasil, pelos brasileiros, pelo governo, por tudo isso, não pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm nada a ver com isso. A sociedade brasileira tem que tratar dos seus próprios assuntos. Exatamente. Bem, analisando a situação política interna do Brasil, acho que é um ponto interessante. O que o presidente disse recentemente sobre o Brasil não tem sido bom para nós, nem um pouco, sem elaborar muito, é notável, exceto antes disso, um pouco. Mas me pergunto se isso também poderia encorajar os países do BRICS e se Trump não está mirando nisso, considerando o progresso deles rumo à chamada desdolarização que discutimos. É verdade, sim, algo a observar. E recapitulando, o presidente Lula do Brasil, sim, reagindo à tarifa de 50% imposta por Trump, que começa em 1º de agosto, diz: medidas unilaterais de aumento tarifário terão resposta conforme a lei brasileira. O Brasil, grande exportador de carne, e a ABIEC, seu grupo de lobby, afirmaram que qualquer aumento nas tarifas de produtos brasileiros é um obstáculo ao comércio internacional. Claro que é um obstáculo ao comércio internacional, é mesmo isso. Ou seja, simplesmente os Estados Unidos estão a atacar-se a si próprios também. Eu sinceramente acredito mesmo nisso, mas digam aí o que é que vocês acham, a vossa opinião, vocês concordam ou não, mas são simplesmente os Estados Unidos a ser os Estados Unidos. Isso não surpreende. Então, o que mais me espanta durante toda essa situação é que muitas pessoas ontem nas redes sociais estavam comemorando essas tarifas do Trump, como se o Trump estivesse fazendo um favor ao Brasil ao tarifar. Cara, isso é um absurdo. Pois, eu acho que não é favor nenhum, até porque o Brasil também vai ser prejudicado, obviamente. Os brasileiros comemorando que o Trump tarifou o Brasil, pedindo para os seus seguidores irem lá nas redes sociais do Trump e colocarem obrigado pelas tarifas. Cara, o que passa na cabeça dessas pessoas? De que país elas acham que elas são? Brasil ou Estados Unidos? Eu fico me perguntando sobre tudo isso. Enquanto alguns políticos seguem distorcendo todo tipo de informação possível, o povo segue se afundando cada vez mais em crises como essa. É uma situação assim absurda, é uma tarifa absurda, mas é isso. Vida que segue, embora ver no que vai dar. Mas o vídeo de hoje foi esse. Espero que você deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente para ajudar no engajamento e valeu! É isso, deixem um apoio no vídeo original, isso é muito importante também. E estamos aqui numa situação muito complicada realmente, mas eu acho que é mesmo só ver o que é que vai acontecer. Vamos ver o que é que o futuro diz, mas enfim, digam aí o que é que vocês acham também. Por acaso eu não estava nada à espera desta notícia, eu descobri isto assim do nada e tive que fazer aqui um vídeo para falar sobre isto, mas digam aí o que é que vocês acham, a vossa opinião. Vocês acham que isto pode ser prejudicial para o Brasil ou acham que os Estados Unidos é que vão ter mais problemas com isto? Digam aí o que é que vocês acham. Deixem o like no vídeo se ainda não deixaram, inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram, sem se esquecer de ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo novo. E é isso, muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo, eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos os que já são membros.